Vamos lá gravar mais um vídeo, partiu, é isso aí. E aí, gente, aqui é o Kevin e vim anunciar mais uma promoção na Paroc BR. Tu veio de rádio? Claro, né, bicho? Tu me trocou no teu porão, como é que eu vou ir aí no vídeo? Bem, a Paroc BR é parceira aqui do canal com vestimentas de Fórmula 1 muito bacanas para você mesmo, meu caro. E a promoção nova é a seguinte: comprando 3 camisetas ou mais, cada uma sai por R$ 89,90, praticamente 30% de desconto. Onde, inclusive, pegando 4, por exemplo, você pega praticamente uma de graça. Isso tudo é de forma automática, mas você pode usar o cupom Primeira Fila para garantir frete grátis também na compra ali no checkout, já poder garantir tudo de uma vez e tu cala a tua boca. Além de que comprando um moletom e uma camiseta, esse combo sai por R$ 299, preço bom, hein? Enfim, tudo isso está na descrição e no comentário fixado. Vão lá, aproveita a oferta, use o cupom, tudo bonitinho. E aí depois, ô Kevin, pô, me destranca lá no porão, cara. Pô, tô 2 dias trancado lá, pô, cara, me destranca. Ufa, vazou. Inferno, né, cara? Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e de novo pontos perdidos. Mais uma vez, cara, pô, acho que é a segunda semana seguida. Vamos falar de Ayrton Senna da Silva, mais especificamente o ano de 1993. Porque a gente pode pensar, pô, 93 não teve chance e tal, o Prost disparou, a Williams era de outro planeta. Mas aqui vamos ver se realmente era possível ele brigar pelo título. Vai dar! Não vai dar! Um tempo atrás, um bom perfil no Twitter chamado Aleatórios F1 fez uma thread sobre essa temporada. Esse vídeo será bem parecido com a thread que eu citei agora, cara, assim, porque as coisas são iguais, velho, é o mesmo resultado. Mas fica aqui a menção, vou deixar o link na descrição. Vou mudar umas coisinhas aqui, mas é bem parecido. Então, sem mais enrolações, vocês aí já sabem, cara, mais um vídeo de pontos perdidos. Bora para o vídeo. Antes de tudo, bora entender como vai funcionar esse experimento bacana, que inclusive nós fizemos inúmeros outros vídeos nesse quadro de pontos perdidos. Se você quiser dar uma olhada, a playlist vai estar aparecendo aqui no card, onde iremos fazer uma análise da temporada, corrida a corrida, para ver quantos pontos tal piloto perdeu no ano. Seja por erro dele, por erro da equipe, ou por erro de terceiros, e fazer o apanhado geral. Não é para levar isso a sério, pois se trata de um cenário hipotético, levando em consideração o que rolou e desconsiderando o que isso poderia gerar, não falando só de resultados. E como foi o campeonato vencido com folga por Prost, só iremos considerar os problemas de Senna. Até porque se contar o de Prost, nem vai ter campeonato. E bem, vamos falar de Ayrton Senna em 1993, no que é considerado por muitos como seu auge na Fórmula 1 em pilotagem. Com grandes atuações, algumas das maiores de sua carreira, o vice-campeonato espetacular, chegou a liderar o campeonato por um tempo. Vale destacar que, apesar da Williams ser o melhor carro daquele ano, sem muita discussão, a McLaren era um carro muito bom, faltava mais motor que qualquer coisa. Mas era outro carro recheado de auxílios eletrônicos. Mas aí vem a questão, dava para ser campeão sem os pontos perdidos? Dava? Bem, vamos descobrir hoje. Não só descobrir se seria, como também quantos pontos ele perdeu e por culpa de quem. A abertura do campeonato foi no GP da África do Sul em Kyalami, onde Senna larga em segundo, mas toma a ponta na partida e consegue segurar Prost e Schumacher por incríveis 24 voltas. Porém, não deu depois, o francês venceu e o Senna foi o segundo colocado. Só que começamos os pontos perdidos com uma corrida que vai surpreender, tá? Brasil. Você deve estar agora confuso, sem entender nada, por que uma vitória está aqui. Ele acha bonito ser doido. Bem, ele não vai perder nenhum ponto, mas é importante lembrar de um erro do Senna nessa corrida aqui, pois ele foi punido. Apesar de ter sido de forma controversa, a Senna não diminuiu em bandeiras amarelas e acabou tomando uma punição de stop and go, a mais branda na época, acredite. Só que após o toró que caiu em Interlagos, ele se recuperou, passou o demorril na base do drible da vaca e venceu no Brasil para assumir a ponta do campeonato e ficar nos braços do povo. Aqui ele não perde nenhum ponto, só tem o seu erro contabilizado no final do vídeo. A corrida seguinte foi o GP da Europa em Donington, a da famosa melhor primeira volta da história, onde ele sai de quarto para a primeira da volta inicial e depois atropela geral com uma performance histórica para vencer de novo. Mas agora vamos para Imola. Senna, que na época era o maior vencedor lá, chegou liderando o campeonato, mas as Williams ainda eram as mais fortes. Só que mesmo largando em quarto, ele fez uma baita largada e pulou para segundo só atrás de Damon Hill e segurou o Prost até o momento em que a pista secou.
Mas é só assim mesmo. Mas Senna seguiu em segundo, viu o Rio quebrar atrás dele e parecia que ia chegar em segundo. Só que um problema hidráulico tirou ele da corrida e assim ele perdeu 6 pontos em Imola. Aí, meus bons, ele perdeu 6 belos pontos por culpa da equipe. Quebra aqui, conta para a equipe. Mas é só o começo. Corrida seguinte na Espanha, não teve jeito, Senna largou em terceiro, seguiu em terceiro, virou P2 após a quebra do Demo Hill. As Williams eram inalcançáveis. Em Mônaco, Senna larga em terceiro, mas graças a uma punição de Alain Prost por queimar a largada e uma quebra de Michael Schumacher, ele vence a sua sexta e última prova no Principado. E liderava o campeonato por 5 pontos. Mas aí vem Canadá. Montreal, Senna faz um péssimo quali, largaria apenas da 8ª posição, mas na largada, meus amigos, ele faz magia, sai de 8º para 5º logo nas primeiras curvas e depois dá um passadão no Alesi no hairpin para virar o 4º colocado. E passou o Berger também para ser o 3º na segunda volta. Contou com o pit stop desastroso de 16 segundos no Damon Hill para virar o 2º colocado e ele terminaria ali, se não fosse uma quebra do alternador na volta 63, faltando 7 para o fim. Mas o Canadá odeia ele também, né, bicho? O tal de Ayrton Senna também com esse carro não é dose, meu. Ele precisa ter muito saco pra aguentar esse carro, não. E a briga ia ser bonita com esse alemão aí, o Schumacher, mas acho que não passava não. O que você acha? O alemão feio, meu. Aí, meu irmão, anota aí. Mais 6 pontos por uma quebra. Erro de equipe, já são 12, hein? A corrida seguinte foi na França, em Manicourt, onde teve problema nenhum, cara. Só o Senna que não corria bem lá mesmo. Largou em quinto atrás das duas Ligiers, estava em terceiro, mas perdeu o pódio para o Schumacher no final. Porém, lá vem mais problemas. Silverstone. Em Silverstone, a corrida começou de forma promissora para Ayrton Senna, que logo na largada saiu de quarto para a segunda posição e segurou o Prost por um tempo naquele clipe que todo mundo posta todo mês. Só que não teve jeito, foi superado por Prost na volta 7 e por Schumacher na volta 10. Porém, com a quebra do líder Damon Hill, ele foi elevado para a terceira posição e terminaria ali, se não fosse uma pane seca na última volta que fez ele terminar em quinto. Por quê, cara? Vontade de chorar e morrer. Outro problema, outro vacilo gigantesco aqui. Ele perdeu 2 pontos nessa brincadeira, ao invés de levar 4, levou 2. Bicho, a McLaren também tá de sacanagem. E o consumo? Até aqui só vimos problemas envolvendo quebras, erros da McLaren. Agora é hora de falar do Senna fazendo cagada. GP da Alemanha, na Veloz Hockenheim, o brasileiro largava de quarto, atrás das Williams e de Schumacher. Só que aí na primeira volta, enquanto ele brigava com Alain Prost, Senna errou sozinho na chicane e rodou, caindo para o final do pelotão. Aí, meu irmão, a corrida dele foi para o brejo. Senna ainda chegou em quarto, contando com a sorte do estouro de pneu de Damon Hill, o líder, cara, de novo. Tudo eu. Pois o terceiro colocado foi a Ligier de Mark Blundell. À frente de Schumacher já seria mais difícil, mas era possível. Então, por erro dele, acrescenta aí mais um ponto perdido por Senna. Aí não pode, né, chefe? GP da Hungria, Magyar Nagdic e a McLaren volta a assombrar Ayrton Senna. Ele larga em quarto, terceiro se considerar que o Prost ficou no grid, mas pula para a segunda largada, tava rápido, com mais ritmo que Berger, Schumacher, Patrese e geral que tava atrás, até que na volta 18 seu acelerador vai para o espaço, mais uma quebra envolvendo a McLaren. Eu não estou suportando mais. Outra quebra, bicho, como pode? E de novo enquanto tava em segundo, Senna. Quando tu tiver em segundo, velho, assim, toma muito cuidado. Aí, novamente, 6 pontos perdidos e outra vez por um problema da McLaren. Misericórdia. A corrida seguinte foi na Bélgica, Senna largou em quinto, mas fez outra largada espetacular e pulou para segundo. Mas aí, naturalmente, perdeu a P2 e a P3 para Rio e Schumacher fechando na quarta posição. Mas, irmãos, meus amigos, ele fez uma cagada. Ou melhor, dupla. GP da Itália, em Monza, o campeonato já tinha ido pro cacete faz tempo. Aqui nesse experimento ainda de certa forma está próximo, mas aí vem a sequência das trapalhadas de Ayrton Senna. Ele largou em quarto, mas na curva 1 tocou em Rio, errou, foi lá fora e caiu para a 10ª posição. Ali já perdeu um bom tempo, mas a corrida vai avançando, ele vai escalando até chegar na Ligier de Martin Brundle. Ele eu não quero aqui. Ele não quero aqui. Eu sei que eles eram rivais de Fórmula 3, cara, mas não precisava se encontrarem tanto assim, velho. Onde o brasileiro fritou tudo, errou feio e encheu a traseira da Ligier, ficando fora da prova. E detalhe, tudo isso aconteceu com menos de 10 voltas de corrida. No fim das contas, a vitória foi de Damon Hill porque Alain Prost quebrou. E o Alesi foi o segundo, que assim, mesmo em casa, era menos carro que a McLaren. Dessa forma, a gente considera que sem esses erros bizonhos, Senna seria no mínimo o segundo. Ou seja, 6 pontos de novo e dessa vez por culpa dele próprio. Portugal
Mundial agora, pra fechar. GP de Portugal, o primeiro, inclusive, que Mika Häkkinen era companheiro de Ayrton Senna, onde o finlandês, inclusive, se classificou na frente dele. Foi confirmada a fraude! Mas Senna, largando de quarto, saltou para segundo na primeira volta. Porém, com o líder sendo o Alesi, o quarto colocado sendo Alain Prost e o quinto sendo Schumacher, com o Hill lá em 18º. Tudo errado, tudo errado. Só que a alegria durou pouco, pois o seu motor estourou enquanto ele era o segundo na volta 20. E assim Alain Prost garantiu seu tetracampeonato mundial. Mais uma quebra, época boa. Schumacher, o vencedor, e Prost, o segundo colocado, estavam muito rápidos em uma estratégia de uma parada. Então, nesse caso, acho que o Senna seria no mínimo o terceiro. O Hill não passaria ele, então o Senna seria o terceiro. Ou seja, por culpa da McLaren, ele perdeu 4 pontos aqui. É muito ponto, velho. Depois disso, pelo menos, ele voltou ao caminho das vitórias, com 2 triunfos brilhantes em Suzuka e também em Adelaide. Mas ali já tinha perdido o campeonato, inclusive com uma sequência de 8 corridas sem ir ao pódio. Porém, a classificação de experimento ficou dessa forma aqui, com Ayrton Senna campeão. O brasileiro faria 31 pontos a mais e levaria o título com 5 pontos de vantagem sobre Alain Prost. Só que a gente sempre fala aqui nesse quadro, se tu considera os pontos de só um piloto e tal, faz todo o apanhado e mesmo assim ele ganha de pouco, é porque era bem difícil de vencer, bem difícil. Mas é isso, Senna é tetra, gente, vamos! É tetra! É tetra! Agora é a gente calcular quantos pontos perdidos foram por culpa disso, daquilo, então bora lá. Dos 31 pontos perdidos por Ayrton Senna, 24 foram por culpa da McLaren, 24. 24 a propósito. E apenas 7 por culpa dele, Alemanha e Itália. Nenhum piloto tirou pontos dele nessa temporada. E sobre GPs com erros, 3 GPs foram com erro dele. Brasil, que não perdeu nenhum ponto, GP da Alemanha e GP da Itália. E 5 GPs com erros da equipe, San Marino, Canadá, Inglaterra, Hungria e Portugal. Dessa forma a gente vê de fato que Senna sofreu muito com quebras em 93, naquela que foi talvez a sua melhor temporada em performance, mas que ainda assim era muito difícil bater o professor Alain Prost a Williams, muito difícil. Era possível, mas tinha que ser perfeito. E tá finalizado o vídeo, gente. Nos vemos então no próximo vídeo. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada, tá? Toda terça, quinta e domingo, não é sábado, domingo tem vídeo aqui no canal, tá? Ative as notificações para não perder nada, espalhe esse vídeo com a galera que ajuda demais. Na descrição tem a Discord, tem o Instagram Primeira Fila F1 e o Twitter que é F1. Os membros aqui estão eles, se quiser virar um botãozinho, seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser virar, beleza. É nóis, tamo junto, sugestões, comentários, valeu, é isso.